Boa noite, meus irmãos, companheiros de ideal espírita e não espíritas, viajores da eternidade, que somos todos nós, peregrinos desta terra abençoada, desta pequenina morada, que graças à misericórdia do nosso Pai maior, de Deus, nos é concedida para que possamos aqui estarmos em um determinado período, curto para alguns, longo para outros, um período onde estaremos nós, onde estamos nós, realizando um curso universitário, cuja disciplina principal é a lapidação dos nossos espíritos. É vencermos a nós mesmos, as nossas impurezas, na essência, vencermos a dureza dos nossos corações, para que se cumpra uma fala do Cristo, esse irmão mais velho, esse governador espiritual desta casa, ao qual o Pai a ele confiou a direção dos nossos destinos. E ele, com toda a sua autoridade, nos diz a nós: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Das ovelhas que meu Pai me confiou, todas elas, um dia, haverão de brilhar as vossas luzes. E é para isso que nós estamos nesta universidade chamada Terra. Obviamente que Ele sabe que haveríamos e haveremos de estagiar, não apenas nesta casa, mas em milhares de outras casas neste universo. Assim como Ele, Espírito que passou pelo estágio que nós estamos passando, em moradas que já nem existem mais, há bilhões e bilhões de anos atrás. Mas assim como irá ocorrer conosco, ocorreu com Ele. Venceu a si mesmo. Por isso Ele hoje nos fala com essa autoridade desse irmão mais velho: confia em mim, pois se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E a mensagem do Evangelho da noite nos convida a uma reflexão sobre as bem-aventuranças, esse código de conduta moral que vamos encontrar no Novo Testamento, que de tamanha profundidade levou o Espírito Gandhi a dizer o seguinte: se nós rasgarmos todas as Escrituras, se queimarmos tudo aquilo que nós temos conhecimento sobre as religiões, e deixarmos apenas o Sermão do Monte, onde se encontram as bem-aventuranças, já teremos tudo aquilo que o ser humano precisa para chegar a Deus. Tamanha profundidade desse ensinamento que Jesus coloca didaticamente
como mestre que é e não poderia ser diferente, nessas mensagens do Evangelho. Ao ponto de Eurípides Barçanufo, lá no começo da sua atividade religiosa, em uma reunião numa casa espírita, da qual ele havia sido convidado, ele propôs o seguinte, e só um espírito daquela grandeza poderia ter proposto isto. Ele disse: se João Evangelista me convencer que as bem-aventuranças poderão me conduzir a Deus, eu me torno espírita. Olha o que ele propôs numa casa espírita, a primeira vez que ele foi, em uma reunião mediúnica. E para a surpresa de todos, ali se apresentou o João Evangelista. E falou por quase 2 horas a Eurípides Barçanufo sobre as bem-aventuranças. Terminada a fala de João Evangelista, Eurípides disse aos presentes: de hoje em diante, eu sou um espírita. E não precisamos dizer do trabalho que aquele espírito realizou em Sacramento, em Minas Gerais. E o Evangelho da Noite nos propõe falarmos de uma das bem-aventuranças, que está no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas abrimos um parênteses aqui para falarmos algo, uma introdução sobre isto. Sempre nós fazemos questões de observar o seguinte: a mensagem do Cristo, o Evangelho de Jesus, para que nós possamos compreendê-lo, e não vou dizer nem sequer em profundidade, porque a nossa maturidade espiritual ainda não nos permite. Estamos ainda tateando as entrelinhas desse Evangelho. Muito temos ainda que aprender. Porém, sem este olhar espiritual, esse olhar que transcende a matéria, sem esse olhar da percepção de que somos espíritos eternos, não tem como compreendermos a mensagem do Cristo. E Kardec, um sábio pedagogo, tratou de estruturar o Evangelho de um modo para nos facilitar este entendimento, esta compreensão. Trazendo primeiro as bases de um conhecimento para que nós possamos construir essa percepção espiritual do Evangelho. Essa percepção de que nós somos espíritos eternos. E ele coloca então nos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa base da doutrina espírita. Aonde no capítulo 1, ele nos vem falar, o meu reino, no capítulo 1 ele vai falar, eu não vim destruir a lei. É o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Ou seja, eu não vim derrogar as 2 primeiras revelações, já que a doutrina espírita é a 3ª revelação. E sim, dar continuidade. De modo que tudo aquilo que nós temos conhecimento sobre Deus, sobre princípios espirituais, sobre religiosidade, desde há 3.500 anos atrás, onde surgiu a primeira revelação com Moisés,
Pois Moisés, como personalidade, esteve encarnado há 1500 anos antes de Cristo, trazendo a primeira revelação. Os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, porque a maioria de nós passamos pelas religiões católica, protestante, onde se estuda um pouco mais sobre isto, já que com a doutrina espírita, os 10 mandamentos se resumiram em 2. Dizendo a todos nós que tudo aquilo que se foi dito pelos profetas, desde Moisés, tinha uma razão de ser, tinha um fundamento. Há um planejamento espiritual para tudo isto. Já que a espiritualidade superior não governa o nosso planeta, não dirige as nossas vidas, assim a revelia do destino. Tudo existe um planejamento, há uma razão de ser. Há uma razão, há um significado de nós estarmos aqui hoje nessa casa espírita. Ou alguém acha que nós estamos aqui nesse momento por acaso? Não. Se estamos aqui reunidos hoje, temos que ter o nosso sentimento de gratidão a Moisés, pois lá iniciou essa trajetória da religiosidade do espírito humano no planeta Terra. Obviamente, antes de Moisés, houve-se uma estrutura espiritual para que Moisés, naquele momento, trouxesse a primeira revelação, obviamente, mas personificada para nós em Moisés. E Jesus deixando claro para todos nós que tudo obedece a um planejamento maior. Há um amor infinito de Deus por todos nós. Que a nossa trajetória, a nossa vida, as dificuldades, os reveses, as provas, as expiações, as disciplinas que pega duro no nosso cotidiano, nas nossas vidas, tudo isso obedece a uma lei. Há uma lei maior. E que a doutrina espírita não vem derrogar essa lei, e sim nos dar um significado, uma explicação, uma orientação, aclarar isso tudo para nós, para que nós possamos hoje, com mais propriedade, podermos dizer assim: de onde eu vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de estar aqui. Por qual razão, hoje, dia 15 de dezembro de 2023, eu estou na Casa Espírita José Xavier, junto com esses irmãos, estudando as leis de Deus, estudando o Evangelho do Cristo. Por que é que você está aqui hoje? O que você está fazendo aqui nesse momento? Experimente sentir no fundo da sua alma o que te moveu a sair da sua casa hoje, agora à noite, e vir até essa casa espírita. Essa 1 hora que você passa aqui faz parte da sua trajetória, do seu planejamento de vida. E Deus sabe que você está aqui. Pois onde é que está Deus? Aqui. Onde é que está Jesus? Aqui. Pois o reino de Deus é essa construção divina no coração do homem,
E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Construindo em nossos corações essa condição de nos tornarmos espíritos melhores, espíritos puros, vencendo as nossas paixões, submetendo as nossas vontades, vencendo a nossa ignorância, vencendo aquelas que, segundo o livro dos Espíritos, são as duas grandes chagas da humanidade, os dois grandes entraves para que nós possamos construir esse reino de Deus, o orgulho e o egoísmo. E no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala: o meu reino não é deste mundo. Dizendo para todos nós que estamos aqui apenas de passagem. Esta aqui não é a nossa morada definitiva. Assim como esta encarnação é apenas um capítulo deste episódio da vida. Você não é o Pedro, o Joaquim, o Júlio, a Margarete, a Tereza, o Manuel, a Ana. Neste momento você está Pedro, Joaquim, Manuel, Júlio, Margarete, Ana, Maria. Nós estamos personificados nesta identidade egóica. Mas nós não somos isto, obviamente. Por isso ele responde a Herodes e a Pilatos: tu dizes que sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Este mundo que se valoriza, que se prende ao que se tem e não ao que se é. Este mundo de disputas, de violência, de prazeres imediatos. O meu reino não é deste mundo. E ele diz no terceiro capítulo do Evangelho: na casa de meu pai há muitas moradas. Quando Kardec escreveu isso no Evangelho segundo o Espiritismo, há 170 anos atrás, talvez nós tínhamos 10% do que a astronomia tem de conhecimento hoje. E hoje sabemos que só na nossa galáxia, a Via Láctea, são 100 bilhões de sistemas solares iguais ao nosso. Cada sistema habitando dezenas de planetas, ou seja, são trilhões de planetas só nesta galáxia. Até onde se conhece, no universo há em torno de 200 bilhões de galáxias. E que se nós hoje saíssemos de Três Lagoas para ir até o sistema solar mais próximo a nós, na nossa galáxia, que tem 100 bilhões de sistemas solares igual ao nosso. Se formos na mais próxima, se saíssemos daqui de Três Lagoas hoje, viajando
a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaremos 42 anos para chegar no sistema solar mais próximo ao nosso. Que é Deus? Onde está Deus? Quem é você? Para, sinta, respira e perceba. Quem é você? Sentindo que neste universo, que foge à nossa capacidade de percepção, Deus te conhece. Deus olha para você. Deus está presente dentro de você. O tempo todo. Você existe. Você é uma centelha divina inteligente da criação. E você não passa desapercebido por este Pai Criador. O que você está fazendo aqui hoje? O que você veio buscar aqui? E para aumentar um pouquinho ainda mais a nossa busca da percepção do que é tudo isto, já dizem hoje os astrofísicos que esse universo é muito pequeno para abrigar toda a energia que há no espaço vazio deste universo. Já se falando então em vários universos. E você é parte de tudo isso. Você é uma célula de tudo isto. E a gente fica aqui ainda brigando, porque essa cadeira não está aqui, ela tinha que estar aqui, e a gente briga com o outro e mata o outro por causa de tamanhas bobagens. A gente mata o outro porque não admite que ele pensa diferente do que eu penso. Se você não pensa como eu penso, você não serve para viver comigo. Eu quero excluir você. Vós sois deuses. Sois filhos inteligentes da criação. E de Jesus, tudo aquilo que vos falo, não falo de mim mesmo, mas segundo o Pai, tem me ordenado. Esse Espírito de primeira grandeza, esse Espírito luz, se dispôs Ele, em um processo de extremo sacrifício, durante 1000 anos, segundo Emmanuel, diminuir a intensidade da sua vibração, da sua luz, para poder mergulhar na matéria. Durante 1000 anos, segundo Emmanuel, foi o trabalho que Jesus teve que fazer para diminuir a sua intensidade vibratória, para poder caber em um corpo físico. Para nos trazer a mensagem que, se buscarmos resumir na sua essência, para dizer a todos nós: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a essência da mensagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E um dia Chico Xavier, já quase no final da sua vida, em uma entrevista a uma repórter, ele disse o seguinte: se eu pudesse nesse instante, eu gostaria de escrever na frente de cada lar
deste planeta a seguinte mensagem: amai-vos uns aos outros. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que a gente acha que é nosso, nada nos pertence. Esse corpo que você está usando aí agora, obviamente cumpre a todos nós cuidarmos bem dele. É uma dádiva, é uma bênção, é um empréstimo. Mas este corpo não te pertence. Já já você terá que deixá-lo. A sua casa que você mora não é sua, já já você vai ter que deixar ela aqui. O seu carro também não é seu, vai deixar aqui daqui um pouquinho. A sua fazenda, o seu cargo, já já você vai ter que deixar aqui. Não é seu. A pessoa que você mais ama, já já você vai ter que dar um até já para ela. Pois está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Nos falando claramente da imortalidade da alma. Nos falando claramente do processo evolutivo que nós estamos atravessando através das várias e milênias encarnações. E esta aqui é apenas uma delas. Estamos vindo de tantas outras. E uma encarnação é continuidade da outra. O que você está passando hoje, a experiência que você vive hoje, ela é uma sequência das experiências que você vem vivendo em encarnações anteriores. As dificuldades que você enfrenta hoje, no campo íntimo e no campo externo, são apenas consequência das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo hoje? Aquele que não nascer de novo, não alcançará o reino dos céus. Há uma mensagem interessante no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá no capítulo 2. No final do capítulo 2. Uma mensagem que vale a pena refletir. Vale a pena ler, assim como todo o Evangelho, é claro. Mas para avaliarmos essa questão de nós estarmos ainda presos, escravos, apegados, insensíveis a esse processo espiritual da eternidade, do Espírito eterno que nós somos. Uma realeza terrestre. Uma mensagem que foi ditada por uma senhora que na sua última encarnação havia sido uma rainha. E ela diz nessa mensagem: ó, que tamanha frustração. Pois rainha eu fui, e como rainha eu vivi. Achando-me superior a todos aqueles que me serviam. Embriagada pelos prazeres que a realeza me concedia.
E estive cega para as coisas espirituais. Porque o orgulho e o egoísmo faz isso com a gente. O orgulho e o egoísmo faz isso com a gente. Nos cega para as coisas espirituais. Como assim? Eu sou o chefe, ele é meu subordinado? Como que ele é melhor que eu? Como assim? Não. Oh, que frustração. Quando adentrei no plano espiritual, como rainha, imaginei que eu deveria ser recebida. Mas vi diante de mim, em um nível muito acima de mim, aqueles que eu julgava serem menores que eu. E ela diz na essência dessa mensagem, foi aí então que descobri que só existe um rei. Só existe um rei. E o nome dele é Jesus Cristo. É isto que ela diz. E Kardec prossegue então, caminhando na sequência para nos falar das bem-aventuranças. Mas a primeira das bem-aventuranças que nós vamos encontrar no Novo Testamento, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Kardec inverte a ordem, didaticamente, propositadamente, planejadamente. Ele coloca no capítulo 5, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quando nos dá a base para compreendermos a nossa condição espiritual, a nossa essência espiritual, ele vem e nos fala do porquê sofremos. Qual a razão das nossas dores, das aflições, das nossas lágrimas? Qual o significado disto? E na essência desse capítulo ele vem nos falar então que somos co-criadores. Na condição de filhos de Deus, somos co-criadores. Mas como co-criadores, para alcançarmos essa condição de espíritos sábios, dotados da sabedoria espiritual, para compreendermos Deus, nós temos que nós mesmos construir esse caminho. Através do suor e lágrima. Para que tenhamos o mérito de podermos falar, como diz Paulo, eu venci o mundo. E olha que ainda conclui, porém não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus, já sou o que sou. E olha que é um dos espíritos mais evoluídos que nós temos conhecimento, que passou por aqui, junto com João Batista. Pois eram dois auxiliares diretos do Cristo, nessa tarefa de conduzirmos as crianças que nós somos à maturidade espiritual. A dor é uma bênção. Quando sofrerdes, não vos aflijais, mas antes agradecei a Deus, que pela dor vos tem marcado um lugar na glória dos céus. Pela dor tem construído no coração de cada um de nós esse reino de Deus, nos levando à condição de espíritos puros.
Meus irmãos, que brilhe a vossa luz. E as dores representam, então, essa jornada, essa caminhada que o Espírito vai fazendo, vencendo as nossas criancices, as nossas traquinagens, as nossas bobagens, as nossas más escolhas, ainda motivados por esse orgulho, por esse egoísmo, por essa rigidez da alma, por essa arrogância espiritual, que ainda insistimos. Mas a doutrina espírita, como todos nós, a doutrina espírita como contribuição para as outras religiões, não que ela seja melhor que as outras, porque tudo obedece a um encadeamento, a um planejamento, mas como contribuição à humanidade, como contribuição ao coração de cada um de nós. Ela traz o consolo. Porque logo após as aflições, no capítulo 6 do Evangelho, Kardec vem nos falar de o Cristo Consolador. É aquele que consola, aquele que orienta, aquele que explica, aquele que esclarece, aquele que mostra o caminho, aquele que vem e nos fala: meu filho, mais um pouquinho, aguenta firme, segura aí, se esforce aqui, se esforce acolá, perdoe esse, perdoe aquele, trabalha mais aqui, renuncie a isto, cuidado com isto. Essa é a doutrina espírita, esse é o Cristo Consolador, que todos os dias nos chama a atenção para a responsabilidade das nossas ações, dos nossos atos, daquilo que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Este é o Cristo Consolador. É esse irmão mais velho que vira para todos nós e fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos consolarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso, encontrarei a paz, a calma, a tranquilidade, a energia, a força, a segurança para as vossas almas, para prosseguirem mais um pouco. Porque se eu venci o mundo, vós também podereis vencer. Pois também são filhos de Deus, são centelhas divinas. E no capítulo seguinte, o capítulo 7, então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós olharmos então por tudo aquilo que nós observamos, que estudamos, desse princípio espiritual, a palavra pobre de espírito ganha uma outra conotação, ganha uma outra percepção. Não essa conotação egóica, personalística, materialista, mas essa conotação de humildade. Como se dissesse: bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem a grandiosidade de Deus, aqueles que se submetem à vontade do Pai, aqueles que têm a devida persistência, perseverança, resignação, para a lapidação, para a construção deste amor que deve estabelecer, que deve inundar, que deve umificar os nossos corações.
Porque enquanto chegarmos ao pé do Pai e tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, o Pai dirá para todos nós: volte até lá. Reconcilia-te com o vosso adversário. Mas eu faço uma pergunta: quem é o nosso maior adversário? Somos nós mesmos. Reconcilia-te contigo mesmo. Liberte-se dessa dureza, desse orgulho, dessas quimeras que espírito ao egocentrismo, ao imediatismo, para que possamos ampliar a nossa percepção de que aquilo que eu faço contra ele, eu estou fazendo contra mim mesmo. Um irmão lá do outro lado do mundo que sofre uma violência, aquilo reflete em mim aqui em Três Lagoas. Não tenha dúvida disto. Porque neste universo de bilhões de galáxias, uma só energia sustenta tudo isto. A energia do amor. E alcançaremos o reino de Deus o dia que tivermos a condição de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Este é o princípio do pobre de espírito. Aquele que se curvou diante da grandiosidade do Pai. Aquele que compreendeu o significado da vida, da existência, do estarmos aqui. Muita luz a todos. Muito obrigado, meus irmãos.